Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao encontro Controle Externo e Tecnologia, Boas Práticas da Controladoria Geral da República da Colômbia, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Escola de Contas e Gestão. Pedimos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares silenciados. Este encontro visa apresentar as boas práticas da Controladoria Geral da República da Colômbia, envolvendo controle externo e tecnologia, bem como compartilhar ideias e experiências obtidas a partir da visita institucional à mencionada Controladoria Geral, realizada por comitiva de servidores do TCE entre os dias 11 e 15 de julho de 2022. Neste momento, convidamos o presidente desta Corte de Contas, o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, a fazer uso da palavra. Bem, desejar uma ótima tarde a todos, dizer da nossa satisfação, aqueles que estiveram na comitiva, apenas o Jorge Eduardo, que foi da comitiva aqui? Sim, o Jason, o Arnaud. Agradecer a todos os que estiveram na comitiva da viagem para a Colômbia que tivemos recentemente. Uma viagem muito proveitosa em termos profissionais, em que a gente pôde ali ter contato com uma realidade um pouco diferente da nossa. A Colômbia possui um sistema de controladoria, não é um sistema de Tribunal de Contas, mas o negócio das duas instituições é o mesmo, é o controle externo. E nós voltamos ali, tivemos contato com aquela realidade, voltamos cheios de ideias, cheios realmente com a cabeça revigorada e podendo aplicar essas ideias aqui no TCE. Na minha opinião, foi extremamente produtiva a viagem. E esse encontro aqui, destinado a coordenadores gerais, subsecretários e secretários gerais, é justamente para disseminar esses aprendizados que nós tivemos ali. Eu queria, inicialmente, destacar que nós recebemos a visita do Controlador-Geral da Colômbia, início desse ano, aqui no TCE, e ele nos convidou para irmos lá e nós retribuímos essa visita. Nessa ocasião, no mês... Foi quando? No mês? Estamos no mês passado, em julho. Nós conhecemos ali 3 instituições: a Controladoria Geral da República da Colômbia, a Auditoria Geral da República e a Controladoria ali, como se fosse uma controladoria departamental, ou seja, como se fosse um TCE, uma controladoria ali estadual ou distrital, que é de Bogotá. Então, tivemos contato com a Controladoria Geral da Colômbia, seria como se fosse o nosso TCU. A Auditoria Geral da República, que para mim seria a mesma coisa que Controladoria Geral, não é. A Auditoria Geral faz, às vezes, do que o CNJ faz no Poder Judiciário. Ela expede ali diretrizes, determinações, decide questões administrativas comuns às controladorias, tanto a Controladoria da República quanto as controladorias estaduais, que são as controladorias estaduais semelhantes aos nossos TCEs. A Controladoria de Bogotá, a terceira instituição que conhecemos, é similar ao que seria, na nossa realidade, um Tribunal de Contas do Estado. O Jorge Eduardo, o subsecretário, vai apresentar aqui as principais experiências com mais detalhes. Eu queria registrar que foram utilizados critérios essencialmente meritocráticos para a seleção dos componentes dessa delegação, para essa oportunidade profissional, e reforço também a responsabilidade de todos nós, e eu me incluo nisso, como multiplicadores do conhecimento adquirido aqui dentro do nosso tribunal. Eu relembro, compuseram a comitiva brasileira, a comitiva do TCE, o subsecretário de TI, Lúcio Camilo, representando a Secretaria-Geral da Presidência, o subsecretário de Controle de Receitas e Políticas Públicas, substituto do secretário-geral, o Jorge Eduardo,
O chefe de gabinete da presidência, Laélio Andrade, diretor-geral de Relações Institucionais, Carlos Sinelli, o coordenador de auditoria em desestatização, Jason, o coordenador de auditoria em políticas de saúde, José Ricardo, o substituto da coordenadoria de informações estratégicas para o controle externo, Wellington Amaral, e o analista de controle externo, Arnaud Diniz. E aí a seleção do pessoal da SIC, que faz a parte de inteligência em controle externo, pois uma das grandes potências, as principais áreas que existem na Controladoria da Colômbia é justamente a área que diz respeito ao controle, à inteligência em controle externo, por isso a seleção desses 2 últimos servidores. Eu tenho certeza que o encontro aqui será muito produtivo e passo a palavra ao Jorge Eduardo. Muito obrigado. Um negócio aqui. Boa tarde a todos. Vou colocar uma apresentaçãozinha ali. Bom, eu aproveitei nessa minha apresentação e coloquei, vamos dizer assim, os melhores momentos das apresentações que nos foram feitas lá nos diversos setores que a gente visitou. E, na medida do possível, seria interessante que, conforme eu for apresentando, a gente consiga trocar uma ideia, que vocês me ajudem aí a fazer esse, vamos dizer assim, esse intercâmbio do que a gente presenciou lá e do que a gente vive aqui. Muitas coisas eu já até tive a oportunidade de comentar internamente lá no setor. Conforme a gente vai vendo as decisões plenárias e alguns direcionamentos que vão sendo dados, a gente já consegue fazer algumas correlações e colocar o exemplo da Colômbia, né? Eu fiz uma apresentação numa ordem, eu vou dar só uma mudada para privilegiar aqui a agenda do presidente. E, para começar, como o presidente meu falou, a gente visitou 3 instituições: a Auditoria Geral da Nação, Controladoria Geral da República e a Controladoria de Bogotá. Uma das questões até, que a gente vai falando no decorrer, mas que eu já vou adiantar, é que a mudança que aconteceu recentemente na Colômbia, e foi bem recente mesmo, foi final de 2019, foi uma mudança constitucional. Então, eles têm tudo isso que eles têm apresentado, porque a Colômbia virou referência, né, presidente? Eles têm apresentado essa maneira de atuar em toda a América Latina. Isso tudo começou muito recentemente lá. Então, começou no final de 2019, houve praticamente tá muito pequeno para vocês lerem? Tá bom? Então, pois é, houve uma espécie de reforma constitucional que deu uma série de poderes ao presidente para meio que praticamente fazer o que quisesse nesse sentido. Então, eles realmente fizeram uma mudança muito radical. E essa mudança o que eu achei de principal está destacado ali, nesse ato legislativo, que depois teve um decreto-lei que regulamentou, um decreto nacional, e ele ampliou as atribuições da Controladoria Geral da República, que seria o nosso TCU, como o presidente falou, só que eles têm uma questão ali relacionada à averiguação da qualidade das controladorias departamentais, e que chamam de territoriais, né, que seriam os TCEs. E nesse ponto é bem diferente da gente, porque além do nosso MMD, nas reuniões que a gente estava tendo, lá na Auditoria Geral, quando eles explicaram como funcionava essa certificação, porque a Constituição, a mudança constitucional, previu a necessidade de que houvesse uma instância que fizesse a certificação dos TCEs. É como se a Tricom não só fizesse o nosso QATC, mas também nos desse uma certificação e, caso os tribunais não se enquadrassem em determinados níveis de qualidade, simplesmente o TCU iria intervir aqui e passar a fazer as auditorias, passar a ditar como o TCE do Rio, por exemplo, faria o trabalho. Isso é o que acontece lá, porque houve essa mudança constitucional. Então, é claro que isso
Não é uma coisa não é uma situação que está no nosso horizonte. Mas é só para a gente enxergar que existe uma outra forma de atuação, né? No caso deles. E isso assim, eles ainda não... eu acho que eles não fizeram ainda uma intervenção nesse nível, até porque é muito recente. Mas pelo que a gente verificou lá nas reuniões, tem até um slide que mostra isso mais à frente, já poderiam. Porque as disparidades entre as controladorias territoriais e a controladoria geral é abissal, assim, é muito diferente. Aqui no Brasil não existe essa diferença. O TCU não é tão melhor assim, se é que é melhor do que todos os TCEs, né? Então não teria nem essa... Esse é um ponto que, no caso, o Brasil está muito mais adiantado, como sistema, né? Não como órgão próprio. Então, além dessa parte lá no final, que seria essa previsão de certificação e intervenção administrativa, que é como eles chamam, eles podem também, que ali está no artigo 267, no primeiro item lá, que é na parte que fala que ampliou as atribuições da Controladoria Geral, significa o seguinte: mesmo sem intervenção, a Controladoria decide se fiscaliza ou não um tema da regional. Então, assim, a territorial pode estar fiscalizando uma obra que seria da sua atribuição lá de Bogotá. Então tem a Cultura de Bogotá, que está fiscalizando uma obra em Bogotá, que está no orçamento de Bogotá, mas a Controladoria Geral da República resolve que quem vai fiscalizar aquela obra é ela. E quando ela resolve isso, ela tem precedência. Ela, como se avocasse aquela competência para ela. Então, em tese, a Controladoria Geral da República e da Colômbia pode fiscalizar tudo o que quiser, independente das atribuições das territoriais. Então, assim, essa reforma deu realmente poderes muito grandes ao Controlador Geral da Colômbia, que, aliás, é um controlador só, não é um colegiado. E não só isso. Isso é a parte mais que nos foge a comparação, porque nós não vislumbramos essa possibilidade aqui no Brasil. Mas a outra alteração significativa foi a introdução, e isso me pareceu muito presente no que estamos fazendo agora aqui, né? Que foi a introdução do controle preventivo concomitante. Eles só tinham controle a posteriori, né? E a Constituição, essa mudança, ela implantou de cima para baixo a obrigação deles atuarem de forma preventiva e concomitante. A gente tem, com a recente restauração nossa, ampliou a nossa atuação, da forma que a gente vem atuando, buscando as representações, né, na forma que a gente tem feito recentemente, no último ano e meio. A gente tem tentado ampliar esse controle preventivo concomitante, né? E eles fizeram isso também muito recente, né? Final de 2019, basicamente no mesmo momento, né? Só que de uma forma muito mais, digamos assim, radical, porque, como eu disse, né, toda a mudança foi pensada em direção a esse controle preventivo concomitante, que deve ser feito através de um monitoramento permanente e por meio de uso de tecnologia da informação. A Constituição colocou um termo lá, não só vai fazer concomitante, como vai usar as melhores ferramentas de tecnologia da informação existentes. E isso está posto, né, no ordenamento jurídico deles. E o resultado disso seriam os alertas. Os alertas a gente pode entender como se fossem as representações, porque os alertas servem para que o gestor que foi alertado tome as medidas necessárias para que não seja posteriormente punido, eventualmente, né? Então, esse slide concentra as alterações dos artigos. São 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Se a gente pensar no artigo 70, ali na parte, também são poucos artigos, né? É como se introduzíssemos ali a necessidade que o tribunal atuasse, por exemplo, com as melhores ferramentas de tecnologia da informação, fazendo controle preventivo e concomitante. E tudo isso estaria no nosso artigo 70, vamos dizer assim. Intervenção administrativa, já falei. A realidade do controle de Bogotá aqui. Aí eu vou também antecipar alguma coisa para dizer o seguinte: a apresentação está voltada muito mais para o que a gente viu na Controladoria Geral, que a gente visitou vários setores em 2 dias consecutivos, do que propriamente na Controladoria de Bogotá e na auditoria. Por quê? Porque a Controladoria de Bogotá, ela realmente está muito longe dessa excelência que a gente viu na Controladoria Geral. E me parece que isso é uma
é uma realidade para todas as controladorias territoriais. A mudança foi mais para a Controladoria Geral do que para as territoriais, né? E aí eu vou só tratar de pontos eventuais aí quando eu for passando pela responsabilidade da Controladoria Geral. Deixa eu passar aqui para frente para vocês. Eu vou pular essa parte toda, porque essa parte é introdutória, fala do Sistema Nacional, mas isso aí depois eu volto, tá? Ficou muito pequeno, né? Aí está o organograma da Controladoria Geral, e o interessante, eu botei aí, eu sei que vocês não vão conseguir ler, mas é para a gente ver e enxergar as cores, né? Eles definem claramente as atribuições de alguns setores na parte que eles chamam de funções missionais, né? Que são para atingir a missão do órgão. E a gente está vendo ali que tem aquela parte mais vermelha escura, que tem um pouquinho embaixo e um pouquinho em cima, que é a parte que trata dos processos de responsabilidade fiscal. Eles fazem uma diferenciação clara entre os órgãos de auditoria e os órgãos de responsabilidade fiscal. Ao término de um trabalho de auditoria, o trabalho, se evidenciado algum indício de dano ou de alguma prática grave que mereça alguma sanção, aquele processo ele passa para outra instância, para outro setor, para que aquele setor busque provas. Não só faça, não seria um setor que só informaria um contraditório, não. Ele vai buscar as provas da conduta dos responsáveis para poder informar o processo com as evidências necessárias para a responsabilização. Então, isso sai da auditoria. Atualmente, a gente está em vias de separar os processos, né? Nós temos os nossos processos de auditoria que ainda, muitos deles, aí, principalmente os antigos, eles vão tramitando tanto para o aspecto de melhoria, né? que a gente comunica para determinar aos gestores algumas práticas que devem ser observadas, que a gente monitorará no futuro, quanto também para a responsabilização de eventuais gestores que estão ali no mesmo processo. Agora a gente já está partindo, as chamadas de contas já estão afastadas, já estão em processos apartados já tem algum tempo, e os processos de responsabilização também estão sendo apartados, né? Então a ideia é que a gente realmente faça a responsabilização em processo apartado, já é um avanço. Eles lá fazem em setores apartados. E isso, de certa maneira, é interessante, porque realmente a tarefa de responsabilização ela é muito custosa e ela não casa bem com a tarefa de auditoria da melhoria de gestão, que é o que a gente está buscando, né? Então, outra característica importante. Estou tentando, presidente, passar aqui pelos pontos, tá? E outra questão muito interessante, até nessa parte mesmo desses setores vermelhinhos, que são setores outra questão importante. A parte de cima no organograma, que está ligada diretamente ao controlador geral, foi basicamente o que foi alterado pela mudança constitucional. Então, eles criaram como se fosse uma alta gerência especializada. E isso nas conversas que a gente teve com as equipes, principalmente com a Diari, que é a equipe que foi criada, que é essa parte toda de inteligência fiscal, eles fizeram um tipo de concurso interno. Então, era como se criasse um setor aqui no TCE, por exemplo, e se fizesse um concurso interno para que os melhores servidores compusessem aquele setor. E os setores estão ali em cima, ligados diretamente ao controlador geral. A parte de baixo era a parte existente, que já fazia o controle tradicional, vamos dizer assim, deles. Agora está fazendo o controle preventivo concomitante também. Porém, os assuntos relevantes são avocados pelo controlador geral, a critério dele, para serem tratados por aqueles setores que estão naquela vertical ali, que a gente visitou, no caso, 4 deles, que foi a Diari, que foi o setor que faz justamente a parte da busca do dano, né, do ressarcimento do dano, que é o setor vermelhinho. Ele operacionaliza o processo de responsabilidade fiscal. Então, esse setor é aquele setor que busca, que faz o combate à corrupção. O nome do setor é esse, é setor de recuperação de dano, né, do dano, e combate à corrupção. Então, eles têm um aparelhamento tudo próprio para isso.
os servidores que trabalham nesse setor, eles têm uma outra cabeça, praticamente um Ministério Público. Eles têm o poder de polícia judiciária, inclusive. Já tinham, os poderes foram aumentados pela reforma. Então, eles podem fazer busca e apreensão, eles podem acautelar bens, arrestar contas, tem um setor que está azulzinho ali embaixo, que a gente visitou também, bem interessante, que eles fazem, inclusive, não vou chamar de convênios, né, mas eles têm uma atuação internacional, então eles conseguem aprender bens, inclusive no exterior, aprenderam bem na Espanha, Equador, no México, né, e estão bem avançados nisso. Eles conseguem ter, digamos assim, aliado essa inteligência que foi formada pela Diária, né, por esse setor que a gente vai mostrar mais à frente, eles conseguem ter, talvez até mais, poder de investigação do que hoje o Ministério Público nosso aqui tem. A gente não chega nem perto, mas eles têm, então, como se tivessem um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Inclusive, eles não estão regulamentados ainda, não regulamentaram essa função ainda, e eles usam a mesma regulamentação do Ministério Público deles, porque é exatamente a mesma coisa, eles fazem exatamente a mesma coisa, só que no caso deles, nos processos de controle fiscal, no caso do Ministério Público, em tudo, né, criminal, tudo mais que... Né, deixa eu ver se eu passei aqui por... A parte da auditoria geral, e aí eu acho que eu vou voltar aqui, porque eu já falei, presidente, então eu acho que eu já passei pelos pontos, não passei? Eu vou voltar aqui para a gente... Eu estou fazendo para frente, para trás. Para eu seguir a linha aqui, porque a gente até custou a entender essa parte de como eles estão organizados. Essa reforma criou o que eles chamam de SINACOF, que é o Sistema Nacional de Controle Fiscal. E aí esse Sistema Nacional tentou arrumar a casa, porque eles realmente, é como se cada TCE fizesse as auditorias da forma que bem entendesse, sem se preocupar com as normas de auditoria, e não houvesse órgão que tentasse fazer essa uniformização. Aqui a gente tem a Tricom. O presidente falou da Conselho Nacional de Justiça, mas vendo as apresentações, ficou claro para a gente que a auditoria geral é a Tricom, só que com poderes de intervenção administrativa, com poderes mais coercitivos, né, do que a nossa Tricom, que é pura liberalidade nossa, dos tribunais. Sendo que eles estão começando, e a gente já está há muito tempo com ele. Isso. Um CNJ do Poder Judiciário. Isso. A Auditoria Geral. Auditoria Geral. E o SINACOF seria o que a Tricom faz aqui no Brasil. É expedir diretrizes. Porque o SINACOF é como... É a questão finalística mesmo. Sim, da Auditoria Geral. É como se o SINACOF é um sistema em que todos participam, né? O Controlador Geral participa, a gente visitou o setor da Controladoria Geral que trata do SINACOF, né? Da Tânia, mas é muito ligado à auditoria. Então, o SINACOF tem representantes da auditoria, da Controladoria Geral e das Controladorias territoriais. Só que o que fica claro é que, na verdade... isso é mais para dizer que eles participam, porque é a Auditoria Geral e a Controladoria Geral fazendo com que as territoriais trabalhem como tem que trabalhar, né? Porque eles realmente têm muita diferença de nível mesmo. Então, o que a auditoria, o trabalho da auditoria, né? Oh, meu Deus, achei que eu botei o slide aqui, não botei? Botei, estou voltando. Desculpa aí, gente, peraí. O trabalho da auditoria. Eles acabaram de editar um manual de auditoria, seguindo todas as normas das ISAs, as normas internacionais e tudo. Eles estão editando um manual único de auditoria para que todas as controladorias territoriais utilizem, porque eles não utilizavam. É como se a Tricom resolvesse editar um manual de auditoria obrigatório para os TCEs, coisa impensável aqui. Mas a gente tem os nossos e a gente segue as normas. Então, assim, a gente também não está... A gente não pode ser comparado à Controladoria de Bogotá. Assim, comparado assim, porque eles são distritais e a gente seria estadual. Mas o Tribunal de Contas está anos-luz à frente da Controladoria de Bogotá,
não da Controladoria Geral da República. Então, a Auditoria Geral da República faz esse papel, né, em conjunto com a Controladoria Nacional. Eles fizeram isso, né, o manual, uniformizando as ISAs e tudo, a certificação das controladorias, então eles que estipulam os quesitos para certificação e fazem essa certificação, e aí é muito parecido com o nosso MMD. E eles também criaram um sistema bem interessante, que nos foi apresentado lá, que é o sistema de gestão anti-suborno, porque eles tentam fazer um trabalho para evitar que os controladores territoriais, eu estou falando territorial, mas pode ser os que trabalham na geral também, na nacional, mantenham lá a sua ética, né? Tentam fazer esse trabalho de prevenção, né, à corrupção, que na Colômbia é muito forte. Então, é um trabalho uniformizador de Conselho Nacional mesmo, dos Tribunais de Contas, que seria aqui, mas que a gente não tem hoje ainda, mas para ter um projeto para que tenhamos, né? Seguindo aqui, então, aqui eu busquei trazer os slides que eles apresentaram para a gente ter a noção do que é, né? Eles têm ali, ó, se a gente somar, eu fiz essa soma, 66, não é isso? 32 com 28, 66 controladorias territoriais, entre 6 distritais, 32 departamentais, que seriam os nossos estados, e 28 municipais. Ao todo ali, vocês podem ver, ó, os objetos de controle dele, 2.000 e poucos, 2.500, que são os órgãos, né, que eles fiscalizam. Isso da parte territorial. E da parte da direita ali, a gente tem a Controladoria Geral com os seus sujeitos, que também podem ser todos aqueles outros, porque eles podem avocar. Então, eles podem fazer, controlar todos os sujeitos de controle da Colômbia, né? E a auditoria naquele papel de uniformizadora e do Senacof. Desce. Pô, eu estou errando aqui a distância. Aí é só a distribuição, né, desses 66 territoriais e 66 territoriais, aqui é a distribuição. Aí, para vocês terem uma ideia, pô, não vou conseguir ler daqui. Vocês estão conseguindo ler daí? Aquele vermelhinho ali, o verdinho, os gráficos de baixo, é o uso da tecnologia da informação, se eles têm sistema de apoio. Ali ele está falando das 32 departamentais, seriam os TCEs. Então, quase 100% não tem sistema de apoio, quase 100% não usam análise de dados. Vocês estão vendo ali? Agora, as normas, pelo menos, eles aplicavam, a aplicação das normas, né? Da guia, né? Da nova guia, que é a nova guia da Auditoria Geral. Então, ali está o verdinho. Então, as departamentais, pelo menos, aplicam agora o manual, mas não tem estrutura alguma. As municipais, menos ainda. E as distritais, das quais uma é Bogotá, que a gente visitou, também não. Então, em matéria de estrutura, os TCEs deles estão muito, muito precários. Mas a Controladoria Geral, não. Né? Olha o exemplo que ele deu também em matéria de pessoas. Olha só, tem controladoria municipal que tem 7 pessoas. Na verdade, não é controladoria, né? É uma sala. Né? Então, assim, tem uma disparidade muito grande. Né? Então, eles têm aí a expectativa deles com esse Senacof, né? Com a implantação do Senacof, com a implantação das normatizações, das certificações e talvez das intervenções, que eu acho que se eles fossem usar a letra da lei, eles não teriam nem braço para intervir. Eles praticamente teriam que intervir em todas. Né? Então, eles estão tentando fazer um trabalho, digamos assim, menos radical, mais de convencimento, do que propriamente usando as ferramentas que foram colocadas pela Constituição nas mãos da Controladoria. E eles estão buscando isso, né? O desenvolvimento aí das territoriais. E uma coisa interessante, um aspecto bem interessante que a gente viu mais até na Controladoria de Bogotá, que eu até botei ali embaixo para lembrar, que eles são, a Controladoria de Bogotá, embora seja digamos assim, uma controladoria departamental, na verdade é distrital, né? Não é do governo central, ela é o ponto focal dos ODS na Colômbia.
Então, e eles levam isso muito a sério, tanto que o próprio Sinacof está voltado para isso. Eles pretendem desenvolver todas as territoriais para que os trabalhos todos, inclusive, enfoquem a Agenda 2030. E eles, na reunião, eles apresentaram para a gente, eles já fizeram várias reuniões em outros países, mostrando o exemplo deles. Eles fazem a auditoria certificada pela ONU, tiveram treinamento. Então, eles agora, na verdade, estão disseminando esse conhecimento. Eles foram escolhidos aqui na América Latina ou escolhidos, na verdade, não foram escolhidos. Eles começaram a fazer um trabalho, foram pensados pela ONU, pelo Banco Mundial e tudo para capitanear isso aqui na América Latina. E isso foi um dos pontos fortes da apresentação deles, um pouco distante da gente, porque, na verdade, isso é mais tocado pelos órgãos centrais, né, dos governos nacionais e não pelos regionais, mas a gente, de certa forma, também já fez trabalhos nesse sentido. E aí eu tinha pulado, eu tinha passado para aí, para chegar nesse ponto que é bem interessante. Aí está mais próximo, infelizmente também não consigo ler daqui. Mas, como eu estava dizendo, as cores indicam em que posição da estrutura, né, os órgãos estão. Então, o roxinho, que é o que a gente vai ver na sequência, ele é órgão de informação, de inteligência, de análise. Então, todos os roxinhos são os órgãos de análise. A atividade finalística está feita pelo azulzinho lá embaixo. São 14 controladorias que eles chamam de setoriais, que seria a nossa CAD, né? Eles têm 14. Tem agropecuário, Minas, tem saúde, tem educação, ciência. Cadê a Ana? Educação, ciência, tecnologia, cultura, lazer e esporte. Infelizmente, ele também está tudo junto, né? Infraestrutura, enfim. Um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Eles também estão divididos, as setoriais também estão divididas em políticas. E além das setoriais, eles têm as íris. Logo ali embaixo, está muito pequeno, não dá para ver, mas do lado onde está escrito 14 temas ali, tem 31 escritórios regionais, que eles chamam de departamentais, né? Então, em cada departamento tem uma íri. E a íri, está vendo que a estrutura ali tem como se fosse várias cores, né? Porque é uma íri mesmo. Tem todas as funções, tem tanto a fiscalização, que é azul, o vermelho, que é a parte de... Vermelho agora não me lembro. Enfim, tem o verde, que é a parte de auditoria de micro, tem o outro lá, que é a parte de responsabilidade fiscal, ou seja, nas departamentais você tem uma mini controladoria em cada estado, que também tem a controladoria territorial, ou seja, você tem uma representante da geral, você tem a territorial, bem assim, eles estão bem ramificados. Mas isso já existia, e isso é a parte, vamos dizer assim, é a parte que ficou. A parte nova é a parte de cima, onde está verdinho foi onde a gente visitou, tá, gente? O verdinho ali foi onde a gente foi. É a parte nova e a parte de cima, que está ligada direto ao controlador geral, e o trabalho deles agora está sendo justamente, não sem, que a gente, obviamente, que perguntou, porque essas mudanças não são fáceis, as relações não são fáceis, né? E não sem conflito. Então, essa parte de baixo, vamos dizer assim, que é a parte onde os auditores estão espalhados em todo o território nacional, existe sim conflito com essa parte de cima, digamos que seriam os eleitos, né? Então, existe eles têm 2 anos de mudança, então existe ainda alguns conflitos nesse cenário aí. Mais especificamente, naquele pedacinho, aí dá para ver melhor, né, que eu tinha colocado ali, tá vendo? As coresinhas, mas mesmo assim é difícil de ver. Né? A gente visitou, que foi o que nos chamou bastante atenção, a Diari, que essa primeira é a Diretoria de Informação, Análise e Reação Imediata deles, criado pela Constituição, para poder justamente dar forma àquele controle permanente, preventivo e concomitante, usando o que há de melhor em tecnologia da informação, com o fim de dar alertas, tanto aos gestores, quanto às territoriais não, as regionalizadas. A ponta. É como se
houvesse um grande setor que fosse dando inputs, alertas, às CADs ou às IRIs. Estou falando do IRI aqui para os antigos, tá? Quem está novo sabe o que é IRI? Eram as inspetorias regionais que o tribunal tinha. E lá tinha setor de contas, de pessoal, tinha de engenharia. Ou seja, cada setor do tribunal tinha lá um correspondente na IRI. É exatamente o que eles têm lá. Né? Então, e essa relação dos alertas é um pouco conflituosa, eles já admitiram. Mas eles estão tentando trazer, na verdade não estão tentando, que é uma outra diferença que eu vou comentar daqui a pouco. E aí eles estão tendo algum problema com isso. Né? Porque eles acabam sendo muito intervencionistas, o pessoal da Diari. Eles têm 152 pessoas só na Diari. A Diari a gente pode entender como a nossa SIC. Né? 50% ali são pessoas com especialidade, né? Especialistas, aí tem lá a divisão do pessoal para dizer que era uma equipe multidisciplinar, vários com doutorado, vários com mestrado, né? Ou seja, essas 152 pessoas foram selecionadas nesse concurso, entre aspas, para pegar os melhores. Certamente, a gente não confirmou isso, mas eles também fizeram concurso externo, mas teve um interno também. Então, nesse setor, realmente, eles colocaram o que eles tinham de melhor, não só em pessoal, como em estrutura. Isso aí é uma foto dela apresentando lá, né? A diretora da Diari apresentando em outro país, México, ela estava apresentando em outros países ali o que eles conseguiram. Aqui aí é um filminho, na verdade, não sei se dá para passar. Dá para você passar? É a Sala Suricato. O nome da sala é Sala Suricato. Essa sala aí. Né? É a Sala Suricato, olha o tamaninho. Onde ficam as 152 pessoas. Eles têm 3 telões desse aí, um em cada extremo. E a Sala Suricato em homenagem ao TCE de Minas, aquele projeto Suricato lá do Sebastião Elvésio, né? Que eu não sei quem visitou quem na época, né? Não sei se ele foi lá, acredito que tenha sido a Colômbia, tem ido em Minas, talvez. E eles homenagearam colocando o nome da Sala Suricato, porque era um projeto desse tipo, assim como o nosso IRIS também. Né? Um projeto de coleta e análise de dados para inteligência do controle. Eu fiz essa comparação aí, mas não é para desmerecer nada, não. É só para fazer comparação mesmo, entendeu? Só porque realmente o setor deles é muito grande. Me lembrou o MP em Mapas, aqui no Ministério Público. Eu até estava falando com a Marina que eu podia ter colocado uma foto, deve ter alguma foto do MP em Mapas, não sei quem teve a oportunidade de conhecer no Ministério Público. É uma sala enorme, talvez do tamanho um pouco menor que esse auditório, mas grande. Também tem um telão, também tem mesas, tem assim, muitos servidores, talvez não 150, mas bem uns 60, talvez. E com o mesmo objetivo desse projeto aí, deles. Na minha opinião, a diferença é que o projeto deles é constitucional, ou institucional, de uma forma bem que não vai... O deles não vai acabar. O MP Mapa já deu uma diminuída no ritmo, porque acaba sendo um projeto mais... como aconteceu com o Suricato, como acontece com outras boas iniciativas nesse sentido. Então, a gente tem aí 7 pessoas na SIC, aí você vê, eles têm 50 pessoas só para fazer análise de dados. Então, a Diari é dividida em 3 setores. Tem um setor que é como se fosse a nossa STI, tem um setor que faz, aí que seria de fato a SIC, então, na verdade, até a gente deveria comparar a SIC com os 50 e não com os 150, né? Que são os 50 de análise de dados, e tem um setor que trabalha com a reação imediata, que é a emissão dos alertas e, eventualmente, a realização de inspeções e fiscalizações. Né? Então, esse slide eles vão dizendo como é que eles recebem as informações, o que eles fazem para conseguir essas informações. Isso tudo está na lei que seria a lei complementar deles, a lei que regulamentou a mudança da Constituição, que mostra lá e deixa claro que o acesso aos dados deles não pode ser limitado, nem por questões de sigilo. Ou seja, eles têm todos os dados. Ele tem dados de nota fiscal, ele tem dados de Receita Federal, ele tem todos os dados. Entendeu? Então, assim, eles, na verdade, podem fazer qualquer tipo de análise e cruzamento. Então, esse primeiro setor faz justamente esse link
com todos os órgãos que detêm dados, órgãos públicos que detêm dados. Não são órgãos que gastam dinheiro público, são órgãos públicos que detêm dados. Isso vai, inclusive, Banco Central, Receita Federal, né? Ou seja, se fosse no nosso caso aqui, a gente teria um acesso direto ao SERPRO, ao Sistema Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, e, inclusive, tem um dispositivo nessa lei que menciona justamente isso. Eles podem usar o sistema de nota fiscal eletrônica, por exemplo, para fazer uma análise de economicidade, para saber quantas empresas daquele setor, por quanto vendem os seus produtos, coisa que a gente está tentando fazer, a Paraíba fez, o TCE da Paraíba fez um convênio, conseguiu, mas é tudo assim, é convênio porque a Receita Estadual quis fazer, não é uma faculdade constitucional que o tribunal tem de chegar e colocar um fio, porque não é assim, eles não requerem as informações, eles estão conectados ao sistema da Receita Federal. O acesso deles como diria aí, é a parte do Lúcio, é um acesso real-time ali, né? Então, você vê que eles têm 8.758 conexões de fontes de informação na base deles, com 1.037 entidades que guardam todo tipo de dado. Isso é muito, digamos assim, eu estava conversando com o Wellington sobre isso, é muito poder, né? E aí eles também têm muita responsabilidade em cima disso. No caso aí, essa é a parte da parte que seria a SIC, né? Que analisa as informações. Então, vocês reparam ali, ó, eles são obrigados, a gestão inteligente da informação, entendida como uso eficiente de todas as capacidades tecnológicas disponíveis, inteligentes, isso está na lei, eles são obrigados a usar isso, a usar todas essas ferramentas. Eles não têm a opção de não usar. Não é uma... Né, isso agora faz parte do ordenamento jurídico deles. É como se eles não utilizassem o Databricks, eles estão descumprindo a Constituição. É algo nesse nível, né? Então, e aí eles apresentaram para a gente, aí, né, é uma parte mais técnica aí de todos os sistemas que eles usam, todos os aplicativos e as ferramentas que eles usam, né? Algumas de conexão, outras de análise e outras de visualização de dados. Até então, eles já emitiram mais de 2.500 alertas. Só que a gente tem que entender que isso tem 2 anos só que eles estão funcionando, né? Quer dizer, 2 anos da mudança constitucional. Eu não sei o tempo que levou para, de fato, eles estarem funcionando. Então, ele até colocou ali embaixo que no mundo... Pô, ficou pequeno de novo. Que no mundo você leva 50 meses para você desenvolver um modelo analítico. Eles levam, sei lá, metade do tempo. Né? Nesse tempo, eles estão fazendo uma média, tipo a metade da média mundial para desenvolver o que a gente chama aqui de tipologia. Né? O nosso íris tem algumas tipologias. Já está em 18? Célio, me ajuda. Né? 20 e poucas, né? Então, a gente já tem 20 e poucos modelos analíticos desenvolvidos, implantados aqui no nosso íris. Né? A SUP tem... Edson, ajuda aí. A SUP tem 2 já implantados, mas tem uma previsão de mais pelo menos uns 5. Então, pelos dados deles, que leva mais ou menos 6 meses, né? Eles botaram quantos dias ali? 6 meses e 1 mês. 6 meses. Então, leva 6 meses para cada tipologia dessa que você quer. 6 meses. Pode esperar aí mais uns 10 anos. Né? Mas eles conseguiram desenvolver em 1. Mas porque também é uma equipe que eles conseguiram colocar ali. Né? Então, assim, eles estão realmente investiram de uma forma, assim, radical nessa questão. Né? E é interessante essa parte. Eu coloquei o slide, né, e tal. Eles têm uma metodologia muito... essa parte mais a parte do Lúcio mesmo. Né, para desenvolver os modelos é a parte mais técnica, né? Que usa o modelo crítico. Eu queria falar dessa parte aqui, que é o procedimento para você pedir os modelos, para você usar essas informações. Como eu disse, eles têm acesso irrestrito a qualquer base de dados. E eles têm essas bases de dados. E aí, como é que aqueles 50 analistas que estão ali tratam essa base de dados? Então, assim, eles têm todo um procedimento para que aquilo seja feito. E isso está também contemplado na lei. Não é qualquer análise. As análises estão ali colocadas, podem ser feitas mediante requerimento,
focalizado para determinada ação. Aquilo tudo é rastreável, então tem como todo mundo saber o que foi pedido, para que foi pedido e para onde foi usado. E aí os dados lá, as análises têm um tempo de vida útil, né? Depois daquilo elas são descartadas. Então, ficam sigilosas, enfim, até até que elas sejam utilizadas para a finalidade para as quais ela foi pedida. Então, não é uma questão de arapongagem, não, é uma questão de responsabilidade com a quantidade de dados que eles têm, né? Realmente é uma coisa muito maior do que a gente está acostumado a ver. Aí eles contaram alguns casos de sucesso deles. Um caso foi o caso do seguro obrigatório, em que eles cruzaram as bases, e nesse ponto a gente até nos sentimos até bem, porque o tipo de fraude que eles conseguiram pegar, né, com toda essa potência, a gente também pega aqui no tribunal. Basicamente, pagamento para morto, né, a gente pega, né, já é uma tipologia que a gente tem. Então, assim, algumas bases que eles conseguiram cruzar para poder fazer esse rastreamento, a gente também faz. A diferença é que realmente eles têm um alcance muito maior, né? E o potencial deles é muito maior. Então, lá, quando alguém se acidenta no carro, acidenta de carro e não tem o seguro, o Estado paga. É uma coisa até um pouco mais diferente da gente, né? A gente tem que ter o seguro. O seguro nosso é obrigatório, a gente paga. Lá não é obrigatório. E quem não tem, o Estado paga. Tem algo assim. E os hospitais tinham um esquema lá de conseguir, nada muito diferente do que a gente conhece, né? De conseguir que as pessoas fossem atendidas por acidente de carro. Aí eles descobriram lá um motociclista que se acidentou 20 vezes em uma semana, né? Um hospital em que todo mundo que se acidentava ia para o mesmo hospital, com o mesmo médico, né? E é esse tipo de cruzamento que talvez não tenha sido... isso não ficou claro na apresentação deles, mas esse tipo de cruzamento não precisa ter insight. Você não precisa saber como funciona o seguro obrigatório. Os dados que eles têm disponíveis, eles colocam no algoritmo, e o algoritmo identifica a anomalia na hora, identifica o problema na hora. Aí quando você olha o problema, aí pega alguém que conhece do que se trata, aí a pessoa vai interpretar aquilo, mas você não precisa ter previamente as tipologias, né? E aí é nisso que eles vão avançar, e aí a potência é infinita, porque não é mais a pessoa que está pensando em qual tipo de fraude pode estar sendo executada, e sim a máquina. Aí é impossível concorrer, né? Então aí foi a sequência do passo a passo, onde eles pegaram essas fraudes, né, relacionadas a algo que nós aqui já fazemos em certa medida. Essa outra parte é bem interessante, Amélia, foi aquilo que eu te mandei, que eu bati até uma foto e mandei para a Amélia, que a gente tem até uma proposta nesse sentido que já está na SIC, que é para a gente conseguir fazer um acompanhamento para e passo da execução orçamentária. E aí eu estou falando não da execução orçamentária do Rio de Janeiro, que aí dá para fazer manualmente, mas de todos os municípios, que aí já fica mais difícil. Que é basicamente a pergunta que eu fiz ontem na palestra do ministro do TCU, que ele disse que a gente informa lá a STN, a STN teria, a STN não tem, isso. A gente não tem como isso até está daquela forma. Todos os municípios deveriam informar no modelo proposto, não é isso, Diegão? Eu fui perguntando para todo mundo, falei, não é possível. Se tem, eu não conheço, nunca vi, de repente eu estou por fora, mas nós não temos isso. O sistema foi construído para que tivéssemos, mas nós não temos. E eles lá, talvez também porque eles têm uma questão que é diferente da nossa, eles não são uma federação, eles têm descentralização administrativa, então talvez a União tenha muito mais poder de regular nesse sentido lá, né? Eles concentram todo o orçamento ali na diária e eles fazem um painel que fica naquele telão. Eu acho que eu botei uma foto da gente. Botei, que foi justamente que a gente ficou, a hora que eu bati a foto lá. E ele vai indo no painel BI, né, no Power BI que eles fizeram, e eles conseguem ir vendo a execução orçamentária por hora, no momento. Quando o cara empenha, aparece. Empenhou ali. Gastou. Aquilo ali tem lá, como eles conseguem unificar tudo, é como se eles pudessem analisar todos os programas relacionados a um objetivo fundamental da saúde. Por exemplo, que está lá no Plano Nacional de Saúde, tem um objetivo, e na hora que você planeja o seu orçamento, você programa, né? Programa lá em projeto, atividade, ação, programa de trabalho, mas também agora resultado. Então, qual é o resultado que você quer atingir com aquilo? O resultado é o que está no Plano Nacional de Saúde. Então, teria como a gente, aqui no tribunal,
ter uma ideia de como cada município estaria aportando esses valores para aqueles resultados que, no fim das contas, são resultados que não é só do município, né? Ainda mais tratando de saúde, que é regional, né? Não é municipal especificamente, mas isso vale para a educação, isso vale para a segurança pública, isso vale para qualquer tema nosso. E é muito interessante o que eles têm lá. Mas aí a gente tem que fazer aquela ponderação das características, né? Eles lá têm uma condição muito mais unificadora de orçamentos do que nós aqui. Uma pergunta que foi feita no evento de ontem foi com relação à tal da lei complementar, que nunca sai, que deveria regulamentar isso. E aí, como é que faz se não tem lei complementar? Como os tribunais, como a gente faz para cobrar, para exigir? E aí, uma das respostas foi justamente essa. Não, a STN faz esse papel, mas não tem sanção, né? São regras impróprias, né? Assim, os órgãos, os municípios não cumprem e a gente não consegue ter isso. Além disso, eles têm 800 gigabytes de dados. Isso é muito ou pouco, sério? Né? De 3,4 milhões de empresas e pessoas na base deles, são essas bases que eles buscam em todos esses sistemas e conseguem cruzar, e aqueles agrupamentos ali são os agrupamentos até de um trabalho aí. Cadê o Wellington? Não está aqui, mas foi o Wellington e o Bruno. Também o Bruno também não está aqui, não. Eles fizeram até um trabalho há pouco tempo sobre isso, publicaram aqui na revista do TCE, de análise de grafos, a ligação de uma com a outra, de como elas se interligam, para poder fazer justamente essa análise de dados, só que agora com enfoque nas contratações. A gente, de certa forma, também faz isso aqui. O Íris é isso aqui, né? Mas com um pouco menos de potência, né? Não tem 800 GB de dados ali, né? E o carro-chefe deles, que a gente conseguiu perceber, que não foi só na apresentação da Diário, mas em outras apresentações também, a gente vai falar quando falar do controle da participação cidadã que eles falam. Eles têm um setor também que é interessante isso, né? A gente aqui trabalha, todo o nosso trabalho tem que ter alguma linha, tem que ter alguma vertente de controle social. A gente tem 3 vertentes, né? Combate à corrupção, melhoria da gestão e controle social. Tudo que a gente faz, a gente precisa, de alguma maneira, tangenciar esses 3 objetivos. Lá eles têm um setor que é só para o controle social, que foca nisso. É quase, inclusive, espetaculoso, né? Porque o general Eric teve a oportunidade de ver. Eles fazem, o controlador geral, ele vai no local, ele dá entrevista, pega a criança no colo, é uma coisa assim, bem midiática. Mas eu acho que é de propósito para poder sensibilizar, né, a população local, né? E eles apresentaram esse modelo de controle de obras públicas que, Magalhães, você tinha que estar lá, cara. Porque assim, tudo que eles falam é o seguinte: o objetivo deles é que a obra fique pronta. Entendeu? Obra boa, obra pronta, não é isso? É isso. E aí eles conseguiram, claro, com esse investimento todo, um sistema de referenciamento, e aí inteligência artificial, eles conseguem ver se a obra parou ou não parou. Eles conseguem ver se a obra está parada, e aí eles vão lá e atuam, eles percebem quando vai terminar, e pela foto vê que não terminou, e aí eles atuam, dão os tais alertas, e aí os controlados terminam. E aí eles têm uns mecanismos de acordo, né? Como se eles sentassem à mesa com a empreiteira, com o município em questão lá, o ente, o jurisdicionado, e o representante lá, local, que lá eles não têm isso obrigatório, também é interessante, mas eles fomentam para que tenha. Então tem locais que tem. Você chega num município ou numa região que tem que eles chamam de ouvidorias, que seriam os conselhos. A gente aqui obrigou, né? Não, haja conselho de educação. Mas é uma coisa estranha, né? Porque se a sociedade mesmo não quer se organizar num conselho, o conselho passa a ser um fantoche. Ali, vai estar ali as pessoas que não estão nem aí para educação, porque tem que ter, tem que ter um conselho, bota fulano, beltrano e ciclano aí. Lá não. Aonde tem conselho, o conselho é ativo, porque eles criaram de fato, e aonde não tem, a controladoria, por intermédio desse setor, né? Dessa diretoria, fomenta para que eles criem, ensinam eles a criarem o tal conselho. Então se reúne o conselho, a empreiteira e tal, e vê o que está faltando, qual é o problema, e termina a obra. De alguma maneira lá, como se fosse um termo de ajustamento de gestão, mas feito de uma forma bem dialógica. Então eu não consegui, porque
as apresentações que nos foram mandadas estavam em PDF, mas tinha os vídeos de como isso acontecia, do controlador lá na região, mostrando a obra sendo inaugurada. Ele quase inaugura a obra junto, sabe? É uma coisa bem midiática mesmo, para tentar dar essa visibilidade. Então, eles mostraram muitos exemplos de tecnologias da informação geográfica aplicada ao controle fiscal. Eles têm muita atuação em obra pública, né? E, por fim, a unidade de reação imediata que estaria dentro da inteligência. E aí essa unidade teria a função, e aí tem mais exemplos aí de obra pública, os exemplos que estavam nessa unidade, né? Ela emite um alerta. Então, o diretor da Diari emite um alerta. Aliás, só ele e o controlador geral podem. Você vê, o diretor da Diari pode, inclusive, emitir um alerta. O alerta emitido pelo controlador geral. Da Diari só. Mas emite o alerta para esses casos, para que... São os mesmos exemplos. Os exemplos da reação imediata era o mesmo exemplo da obra ali, do controle de obra que eles deram. Então, é aí que eles estão fazendo. Só tem 2 anos de funcionamento, então, assim, acho que as primeiras ações que eu acho que eles conseguiram mais desenvolver primeiro, talvez, né? Foram esse acompanhamento de obras. E esse acompanhamento, de fato, é inteligência artificial. Diferente lá do seguro obrigatório, que me pareceu para a gente que foi um ponto que já era crítico, que eles imaginavam que estava tendo, e aí criaram os modelos de análise para pegar aquela, digamos assim, vamos ver a quantidade de acidentes, e já foram nas tipologias. Aí não, aí a própria inteligência artificial é que diz se a obra está parada, não está parada, se está andando, se não está andando, em que momento da obra está, inclusive, se está no alicerce, se já está não sei o quê. Quem é engenheiro aí, né, consegue, por uma visão, saber em que momento da obra está. E eles ali também conseguem, aí já junta com o que já foi empenhado, liquidado e pago, e já sabe se o cara tá fora da medição ou não está. Quer dizer, é tudo o computador que faz. Eles só emitem os alertas. E aí se assemelha muito, Ederson, ao CISIND. Porque toda a conformação deles emite o alerta, você corrige. Se não corrigir, eu vou aí. Aí eu abro um processo, talvez, de responsabilidade fiscal, que é esse processo já para sancionar. Entendeu? Porque a auditoria fica nessa sequência, alerta, resolução. E aí eles também emitem um alerta para as regionais que estão lá. Aí as regionais têm que parar o que estão fazendo, o planejamento que estão fazendo, para poder ir ver aquela obra. Aí se dá, eles incluem, se não dá, eles não incluem. Aí o pessoal da Diária também ficou um pouco ressentido, falando, poxa, mas às vezes eles não fazem. E aí existe, aí não é um diálogo tão azeitado, não, mas tá no início ainda também, né? Vai saber como é que foi toda essa mudança lá. Não deve ter sido fácil para os servidores, né? Então, E aí, indo que é a outra parte bem interessante, que é diferente da nossa, né, como eu estava falando, eles têm um setor, ele até colocou inclusive a cor, né, a cor laranjinha, que é a cor da participação cidadã, né, que é o controle participativo que eles chamam, que é obrigatório também no caso deles. Quer dizer, nosso também, né, mas no caso deles está lá na Constituição com a reforma. Então eles têm que fazer esse controle, né? E aí eram uns filmes que eu queria ter mostrado, né, que não deu para mostrar aqui. Era lá, a criancinha bebendo água, eles inaugurando, né, mostrando como eles faziam essa propaganda, entre aspas, do trabalho da controladoria nos locais, nos locais mesmo, onde a coisa estava acontecendo. Né? E como sempre, os exemplos tinham muito a ver com obra, mas também com eles têm lá, inclusive, um sistema de elefantes brancos, que eles chamam, né? Vários elefantes brancos, né? Elefantes brancos mesmo, entendeu? A gente está falando cada coisa de prédios enormes que não pode usar porque vai cair nesse nível, né? Nível Palace 2. E eles estão assim quase uma força-tarefa para eliminar os elefantes brancos, dar um fim para os elefantes brancos, obras que não terminam porque o governador mudou, o governo mudou, quer dizer, tudo que a gente conhece, mas eles têm, talvez lá seja um problema muito maior do que aqui. Mas não só obras, né? Eles também têm um projeto muito legal nessa parte de educação, e aí é do programa de alimentação escolar, que também lá teve o filme dele lá na escola e tal, porque com a pandemia teve todo esse problema lá, e eles não têm um sistema como o nosso. Eu comentei como era o nosso lá,
consegui me fazer entender, e realmente eles ficaram impressionados como o nosso sistema é muito melhor que o deles, no caso, né? Sistema de garantia de alimentação nas escolas. O deles é mais precário. Então, assim, muitas escolas sem alimentação depois, ou durante ou depois da pandemia, e eles conseguiram fazer um projeto de controladores estudantis. E esse mesmo projeto foi apresentado pela Controladoria de Bogotá. No que me parece, que na hora lá, eu não consegui confirmar, mas é um trabalho conjunto, na verdade. É capitaneado pela Controladoria Geral e as territoriais vão aderindo, né, a esse programa, que é um programa parecido com o que o TCM fez aqui faz, na verdade, né? Mas assim como o Suricato, assim como ele já teve seus dias melhores, né? O programa onde os alunos da escola pública, eles têm um aplicativo que eles entram lá e eles conseguem fotografar e mostrar como é que está a situação da escola para o TCM poder emitir os alertas e já sai um relatório prontinho, né? Já sai um relatório pronto, assim, o aluno faz a auditoria, né? Ele bate a foto, ele mostra o que é nas opções. Isso foi em 2016 que foi apresentado, que eu me lembro, lá num congresso da Tricom. Mas está meio morno, eu acho, aqui no TCM. Ainda existe, mas não é aquilo que talvez falte, né? Uma coisa mais institucional. E lá eles estão fazendo também, criaram um aplicativo, que no caso deles, diferente do caso do TCM, que o aplicativo é só para a escola, o deles é um aplicativo genérico, serve para tudo, inclusive para obras. Então, assim, digamos assim, o potencial de um aplicativo é muito grande. Então, tudo que a gente bota no nosso portal aqui, como que a gente tem o portal de dados, como obras paralisadas, isso podia estar no aplicativo, mas um aplicativo que fosse interativo, que o cidadão vendo, ele pudesse bater uma foto, ele pudesse colocar o que ele está, né, dentro. Acho que tem até um slide que mostra isso, que são as telas, né? Onde mostra que ele pode escolher uma obra, ver se aquela obra, em que pé aquela obra está, em que pé ela deveria estar, para o cidadão olhar, não, mas não está não. Ele vai dizer, não está não. E ele coloca lá e aí a controladoria pode fazer alguma coisa, né? Enfim, é mais uma ação desse setor aí. E o outro, que é a parte que eu estava até comentando anteriormente, que é eles fazem tipo a gente tinha escola itinerante aqui, né? Escola de contas itinerante, mas é como se fosse o tribunal itinerante. Vai o tribunal lá no local com um caminhão e faz esse encontro com os representantes locais, que podem ou não estar organizados em ouvidorias. E quando não estão, eles tentam organizar, eles tentam pegar quem são os líderes ali da comunidade e montam uma ouvidoria. Falam, vocês podem fazer isso, vocês têm essa opção, e aí eles organizam essas ouvidorias para que os locais também possam fazer. Isso é um trabalho que me parece bem, que eles levam bem... dá muito resultado para eles, no caso, né? Talvez tenha melhorado muito a imagem deles também lá, né? Por fim, essas outras duas que eu marquei ali, que também está marcado ali embaixo, né? Que são os setores que fazem a parte de recuperação de dano, de arresto de bens, ou seja, os setores que praticam essa faculdade que eles têm de polícia judiciária. Vocês reparem que tem vamos botar assim, uma estrutura lá embaixo, né? Digamos assim, a já existente, e tem uma criada ligada direta, assim como a Diário, como algumas outras ali, do Sinacof, ligada direto ao controlador, que é o seguinte: qualquer processo que qualquer das 14 temáticas, ou das 31 regionais, ou das outras diretorias, enfim, qualquer processo de auditoria que tenha identificado dano ou possibilidade de dano, enfim, eles passam, são informados a esse setor que está ali do lado embaixo, para que ele faça o que está ali, ressarcimento de dano, né? O patrimônio público. Ou seja, para que ele busque, para que ele faça a tomada de contas. Tá? Para que ele faça a tomada de contas, buscando ligar o responsável, a conduta, tudo aquilo que a gente precisa fazer para responsabilizar alguém ou recuperar um dano. Só que eles não fazem só isso. Eles não só fazem isso, como eles acautelam os bens, por exemplo, da empresa que tiver em discussão. Eles vão lá e arrestam,
garantem o bem, judicialmente não, porque não precisa de juiz para isso. Eles têm esse poder. Né? E o setor de cima é para que o controlador possa avocar aqueles processos importantes, aqueles casos importantes, eles vão para o setor de cima, que foi o setor que a gente visitou. A gente não visitou o outro setor, que seria, vamos dizer assim, seria o setor maior, talvez, né? Mas que pega qualquer caso. Vai pegar o pneu. Né, Serrone? Vai pegar o pneu. O de cima não, o de cima já vai pegar a linha 4 do metrô. Entendeu? Então, os objetos relevantes, que têm muito impacto, talvez social também, não só material, vão para aquele setor de cima tratar. E eles têm... Aí eles conseguem se especializar nisso também, porque é uma atuação muito diferente de uma atuação em auditoria, ainda mais uma auditoria que busca, nessas nossas auditorias temáticas, que nós estamos buscando uma visão mais prospectiva, uma visão de melhoria. Né? A gente, às vezes, o custo de você buscar todas as evidências e as provas necessárias da conduta do agente para responsabilizar é complexo. Então, assim, eles conseguem fazer isso de uma forma mais especializada. Né? E isso tem um arcabouço para isso também. Eles têm funções de polícia judiciária que já tinham, só que foram ampliadas aí com essa reforma. Talvez tenham sido explicitadas ou colocadas de uma forma mais... Né? E aí, na verdade, se resumem a isso. Né? Eles podem requerer a colaboração de qualquer entidade, universidade, todas essas requisições, elas são vinculativas, elas são obrigatórias. Então, quando eles fazem essa requisição, e a gente perguntou isso lá na época, né, para eles, segundo eles, inclusive, não há essa necessidade da obrigar a entidade, em geral são universidades, a colaborarem. Normalmente as universidades colaboram porque é bom, né, para elas colaborarem. Mas eles podem, se eles quiserem, eles podem obrigar. Então, além disso, são essas atividades de investigação que eles fazem fora do âmbito do processo de controle fiscal, que aí prova, busca e apreensão, monitoramento de comportamento para poder identificar lá o fio da meada da fraude, quer dizer, todo um tipo de prerrogativas que são prerrogativas de quem investiga mesmo, de polícia e Ministério Público, né? Coisas que para a gente está um pouco distante. Né? E tanto o controlador como o diretor da diária tem competência para isso, para autorizar essas apreensões, aquela parte da diária, né, da inteligência que é de reação imediata, pode sugerir o acautelamento de valores ou de bens para garantir um dano que ela identificou ali naquele processo todo de inteligência dela. Até que aquilo seja, enfim, termine o processo do contraditório e se confirme ou não, né? Isso aí foi mais para destacar isso, que eles podem fazer isso, esse tipo de ação, que para a gente não faz muito sentido. E para terminar, quanto tempo eu já estou falando aqui? Falei que no máximo ia falar 1 hora, hein? É isso? Hã? 1h10? Então, para terminar, só para chamar a atenção que a gente visitou o sistema de planejamento deles, que é dentro da vice-controladoria, e que eu achei bem interessante. A gente está numa fase de planejamento nosso também, né? Eles têm, não vai dar para ler, mas eles têm uma divisão muito, muito precisa dos processos de cada órgão, né? Do que cada órgão faz. E o interessante, cadê o slide? Poxa. Meu Deus, isso aqui blá, blá, blá. O interessante, é a quantidade que a gente até foi para marcar o seguinte: das 947 ações de controle que eles têm, 196 são dessa novidade, dos 2 anos para cá, que é o preventivo concomitante. E a maioria delas está na diária. Vocês podem olhar que 180 das 196 estão onde? Na diária. Naquelas linhas ali estão as setoriais, que são as temáticas, né? Então, a maior parte das auditorias que as temáticas fazem e que as regionais fazem são auditorias que eles chamam de cumprimento, são auditorias tradicionais, de conformidade feito a posteriori, para identificar algo que já aconteceu, já foi, revisão processual. São auditorias bem tradicionais
que eles fazem. E financeira também. Eles não têm um setor de auditoria financeira. Todos fazem auditoria financeira, Diego. Todos fazem. Eles têm até um setor de contas, sim, a gente visitou, mas eles não fazem auditoria financeira. Inclusive, eles estavam até um pouco ressentidos, que me parece que eles lá não são reconhecidos como o órgão que faz a auditoria, mas eles falam que eles fazem sim. A gente, não, vocês fazem sim. Porque eles explicaram o que eles fazem, de fato eles fazem. Eles fazem as contas, né? Eles informam as contas de governo para o legislativo de lá. Né? E o interessante é que o plano estratégico deles também é de 4 anos, mas já prevê produtos. O plano estratégico deles é como se fosse o nosso plano tático, em matéria de detalhamento. Isso, quem explicou para a gente... Eu não botei o slide, eu tinha um slide que falava disso, eu não botei. Quem explicou para a gente essa parte do planejamento fez questão de dizer, não, que o planejamento é aquilo, a gente sabe, tem um modelo que todo mundo usa de planejamento. E eles também. Só que eles vão um pouco além, ele fez questão de pontuar que, não, peraí, o nosso planejamento é de 4 anos já com os produtos esperados para esses 4 anos. Então, o planejamento anual deles nada mais é do que em que ponto eu vou estar para entregar aquele produto que é daqui a 4 anos. Eu vou estar... Não, o anual não perde de vista que o produto a ser entregue não é naquele ano, é em 4. Entendeu? E para a gente é bem interessante, porque realmente, para a gente pensar a gente teve várias apresentações aqui da SGE que os senhores apresentaram, e ficou bem claro que em um ano a gente não consegue melhorar nada, né? Porque você tem que fazer uma auditoria. Aliás, você tem que fazer um estudo de viabilidade, uma auditoria e um monitoramento. É muito tempo para um ano só. Não tem tempo, tem que ter a fase do gestor entender o que precisa fazer, a fase dele, de fato, conseguir implementar alguma coisa para que você, de fato, faça o monitoramento e aí veja se chegou a algum ponto do produto que você queria entregar no planejamento. Então, no planejamento no controle externo, ele precisa ser um pouco diferente, talvez, do planejamento de um setor de compras, ou de um setor de logística, ou de um setor de recursos humanos. Não se fala mais recursos humanos, gestão de pessoas. Né? E é isso, gente. O que eu queria mostrar era isso, e eu queria que, de certa forma, a gente pudesse falar sobre, se fosse o caso. Né? Eu estava até buscando aqui alguma coisa que de vez em quando eu falo lá no grupo do... Não, porque na Colômbia, inclusive, eles fazem assim, a parte da responsabilização. Na Colômbia, inclusive, eles têm um setor próprio para isso. Às vezes eu chamo uma atençãozinha. Né? E é bom que a gente use esses exemplos, né? Não diretamente, mas como inspiração aí para o que a gente vem fazendo. Né? Porque alguns já estão fazendo até de forma radical, inclusive. Então, a gente pode ficar tranquilo. Beleza? Qualquer coisa, então, agora é só perguntar que a gente conversa. É bom esperar o Wellington voltar de férias, o Lúcio também voltar a dar licença. Ok? Fechou? Fechou, né? Fechou. Beleza. Agradecemos ao subsecretário pela explanação no encontro de hoje e pelos esclarecimentos aos nossos servidores. Informamos que o evento de hoje foi gravado e ficará disponível na intranet para todos os servidores do Tribunal. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a sua Escola de Contas e Gestão agradecem a presença de todos. Foi extremamente honroso contar com a presença de cada um de vocês nesta tarde. Muito obrigada.